20 provas da existência de Deus. Este é o 6º artigo, transformado agora em vídeo, de uma série de 20, em que abordo as 20, entre aspas, provas da existência de Deus apresentadas pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa em seu livro, entre aspas, Provas da Existência de Deus, lançado pela editora evangélica Vida. Escrevo a palavra, entre aspas, prova, porque, obviamente, não se trata de prova alguma. Não existem provas da existência de deuses, porque os deuses não existem de fato. Os deuses sempre foram uma criação do homem. É o homem que cria deuses e religiões à sua imagem e semelhança. Atualmente, existem no planeta Terra, no mínimo, 2.000 deuses e 10.000 religiões. Eis a verdade pura e cristalina. Na página 22 do supracitado livro, o pastor evangélico Jefferson Magno Costa apresenta a sexta, entre aspas, prova da existência do Deus bíblico. Eila, abre aspas, milhões e milhões de globos celestes a rolar pelos espaços do universo, descrevendo com incrível rapidez suas gigantescas trajetórias, sem nunca se desviarem dos eternos e invisíveis eixos onde foram colocados, proclamam a glória de Deus. Fecha aspas. E aí, caro leitor, o que você achou de mais uma, entre aspas, prova da existência do Deus dos cristãos? Você entendeu o que o pastor evangélico Jefferson Magno Costa afirmou acima? Se não entendeu, esse cearense aqui, de Sobral, linda cidade do estado do Ceará, comedor de rapadura, vai explicar-lhe em detalhes. Leitor amigo, o pastor evangélico está dizendo que o Deus hebreu existe porque no universo milhões e milhões de globos celestes rolam pelo espaço em suas órbitas, sem nunca desviarem dos eternos eixos feitos pelo Deus da Bíblia. Isto é, o pastor está afirmando que a perfeição do universo é uma, entre aspas, prova de que Deus existe. Segundo o, entre aspas, raciocínio brilhante do pastor evangélico, se o universo é perfeito, então o Deus da Bíblia existe. E agora, amigo leitor, você entendeu a afirmação do pastor, não é mesmo? Agora pergunto-lhe, é verdade o que o pastor está dizendo? O universo é perfeito como ele o diz? A perfeição do universo realmente prova que o Deus da Bíblia existe? É verdade que milhões e milhões de astros celestes rolam pelo espaço em órbitas, sem jamais desviarem dos seus eixos? Se você, caro amigo, disse sim às perguntas por mim formuladas acima, então receba desde já meus pêsames. Você, distinto leitor, está tão errado quanto o pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Esses livros impressos
em editoras evangélicas só levam os leitores ao erro. E o pior é que eles fazem sucesso no mundo da fé religiosa. Tudo errado na afirmação do pastor evangélico. O primeiro equívoco do pastor não se trata propriamente de um erro, e está na afirmação, entre aspas, milhões e milhões de globos celestes, fecha aspas. Como já disse, é apenas uma impropriedade, não é propriamente um erro. Na verdade, o pastor evangélico talvez quisesse dizer o que vou escrever agora. No universo não existem, entre aspas, milhões e milhões de astros celestes, mas bilhões e bilhões de astros celestes. Portanto, não se trata propriamente de um erro, apenas de uma impropriedade, vamos assim dizer, linguística do pastor, e não um erro. Muito bem. Centenas de bilhões de galáxias, planetas, sóis, luas, meteoros, asteroides, cometas, etc. Tudo no universo se resume em bilhões, bilhões e bilhões. Uma verdadeira loucura, uma verdadeira inutilidade. O astrônomo norte-americano Carl Sagan, infelizmente falecido em 1996, considerado o astrônomo mais famoso do mundo, entre outros livros, escreveu um com o título, entre aspas, Bilhões e Bilhões, publicado após sua morte em 1997. Viu aí, leitor amigo, como o doutor em astronomia sabia que no universo há centenas de bilhões e bilhões de astros celestes? O segundo erro da afirmação do pastor evangélico Jefferson Magno Costa reside quando ele diz que os astros celestes rolam pelo espaço sem se desviarem de seus eixos. Ele diz que existe perfeição nos astros celestes. Grande erro, grande erro. Se o astrônomo Carl Sagan ou qualquer outro tivesse lido essa afirmação do pastor, o grande mestre da astronomia não teria morrido de câncer, mas de um ataque cardíaco. E antes do ataque cardíaco, Sagan teria sofrido de uma diarreia braba, como se diz no meu Ceará, teria se cagado todo diante da tamanha ignorância do pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Ora, qualquer astrônomo, físico ou astrofísico sabe muito bem que não existe essa, entre aspas, perfeição no universo. Ao contrário, no universo, a imperfeição se destaca. E como se destaca? É tão grande a imperfeição no universo que o físico brasileiro Marcelo Gleiser, que mora há muitos anos nos Estados Unidos da América do Norte, publicou um livro em 2010 com o seguinte título, abre aspas, Criação Imperfeita, fecha aspas, Cosmo, Vida e o Código Oculto da Natureza. Isto é, universo imperfeito e não perfeito. Esse livro de Gleiser foi publicado pela editora Record, quarta edição, em 2010. Na página 15, ele escreve o seguinte, abre aspas, não há dúvida de que a simetria
tem o seu valor e continuará sendo extremamente útil na construção de modelos que descrevem a realidade física em que vivemos. Porém, por si só, a simetria é limitada. Toda transformação que ocorre no mundo natural é resultado de alguma forma de desequilíbrio. Fecha aspas. O desequilíbrio, o caos, está, pois, presente em todo o universo. E isso é uma verdade científica. O pastor evangélico diz que milhões e milhões de astros celestes rolam em seus eixos sem jamais se desviarem, numa sinfonia de perfeição. Ora, na verdade, bilhões e bilhões de astros celestes rolam loucamente pelo universo, desviando-se de seus eixos, causando destruições por onde passam. Nada de perfeição. O caos, o desequilíbrio, a imperfeição é tão grande no universo que o astrônomo Carl Sagan mostra essa verdade em seus maravilhosos livros. Em seu livro, abre aspas, Pálido Ponto Azul, uma visão do futuro da humanidade no espaço, fecha aspas, editora Companhia das Letras, 1996, ele dedica um capítulo inteiro para mostrar as imperfeições do universo. O título do capítulo é, abre aspas, Violência Interplanetária de Rotina, fecha aspas, e está localizado nas páginas 339 e 360 a 362. Repetindo, páginas 339 a 362. Logo no início do capítulo, página 341, Carl Sagan mostra uma fotografia captada pelo telescópio Peter McGregor e escreve ao lado, abre aspas, um cometa colide com Júpiter. O maior pedaço, fragmento G do cometa Schumacher-Levy 9, atinge Júpiter em 18 de julho de 1994. Fecha aspas. Ora, a fotografia obtida por um telescópio mostra o impacto de um cometa no planeta Júpiter. Isto é, um cometa é um astro celeste. E aqui esse cometa sai de seu, entre aspas, eixo, chocando-se contra um planeta e causa uma grande destruição. E o pastor evangélico não sabe disso. Para ele, os astros celestes jamais saem de seus eixos, jamais se chocam contra qualquer coisa no espaço. Puro engano do pastor. Na página 346 do mesmo livro, Carl Sagan, entre outras coisas, escreve, abre aspas, Phobos, a lua mais próxima de Marte, tem uma grande cratera chamada Stickney. Mimas, uma lua próxima de Saturno, tem uma grande cratera chamada Herschel. Essas crateras, como as de nossa própria Lua, e na realidade de todas as que existem no sistema solar, são produzidas
por colisões. Fecha aspas. Na passagem acima, o inesquecível Carl Sagan mostra algumas luas com suas imensas crateras. Crateras são um caos, um desequilíbrio, e são crateras causadas por colisões. Colisão quer dizer impacto, choque, caos, desequilíbrio. Isto é, corpos celestes errantes, sem rumo e controle, se chocam contra outros, causando destruições. Nada de perfeição, nada de harmonia, mas o caos. E o pastor evangélico não tem esse conhecimento. Telescópios mostram com frequência fotografias captando colisões, impactos, choques entre corpos celestes. Bilhões de corpos celestes numa velocidade inimaginável, errantes, se chocam contra outros. Nada de perfeição e harmonia, mas o caos, o desequilíbrio estabelecido. Cometas, meteoros e asteroides desgovernados causam colisões, trazendo destruição. A própria Terra é vítima desses corpos celestes desgovernados. Na Namíbia, África, caiu um meteorito chamado Oba-Oeste. É hoje o maior meteorito que já caiu sobre a Terra. Trata-se de um bloco imenso de ferro, pesando mais de 60 toneladas. Está exposto à visitação pública. No Brasil, já caíram muitos meteoritos. Na Bahia, caiu um meteorito perto do riacho Bendegó, a 48 quilômetros da cidade de Monte Santo. Foi encontrado em 1784. É o maior meteorito brasileiro, pesando 5.360 gramas, constituído por ferro e níquel. Em Marília, no estado de São Paulo, em 5 de outubro de 1971, caiu um meteorito. O choque de um meteorito com a Terra produz tragédias, um verdadeiro caos. E o nosso planeta Terra não está livre de uma destruição total, de um choque catastrófico com um desses corpos celestes que andam desgovernados pelo universo. Os asteroides, que são corpos celestes maiores, estão aí, dançando perto da Terra. E são blocos de rocha e ferro que não servem para nada, apenas para causar destruição, caos. E a própria Terra sofre de imperfeições. Não é, evidentemente, uma obra totalmente perfeita, construída pelos deuses. Vejamos abaixo algumas imperfeições do nosso planeta. Em todo o planeta Terra, temos a presença, em grau menor ou maior, dos abalos sísmicos, conhecidos popularmente por terremotos. Eles ocorrem devido a falhas geológicas. O vocábulo, entre aspas, falhas, obviamente, significa imperfeição, defeito, erro. Representa um caos e não uma ordem natural. O nosso planeta Terra está repleto de falhas geológicas, está repleto de defeitos geológicos. Essas falhas
ou defeitos geológicos se estendem por milhares e milhares de quilômetros em grande parte da estrutura da Terra. E, como é do conhecimento de todos, os efeitos dos terremotos são catastróficos. Abertura de crateras no solo, deslizamentos de terra, tsunamis, mudanças na rotação da Terra, destruição de edifícios, perda de vidas humanas, prejuízos financeiros, desabrigo de milhares de pessoas, etc. E os vulcões? E os vulcões? Eis outra imperfeição presente em nosso planeta Terra. Essa imperfeição se localiza também na estrutura geológica da Terra. Camadas internas da Terra chegam a temperaturas altíssimas. Os gases escapam pela superfície terrestre, provocando explosões horríveis. É um verdadeiro espetáculo de terror. É um verdadeiro caos e não uma ordem natural. Os efeitos dos vulcões são também catastróficos. Perda de vidas humanas, destruição de plantações, prejuízos financeiros, desabrigo de milhares de pessoas, etc. E os furacões? E os furacões? Eis outra imperfeição, outro desastre natural presente em nosso planeta Terra. Eis outro caos e não uma ordem natural. Os furacões são fenômenos climáticos naturais. A força dos ventos é assombradora. Os efeitos dos furacões constituem um verdadeiro caos, destruição total de habitações, perda de vidas humanas, prejuízo financeiro, etc. Percebeu, leitor amigo, que o universo não é essa, entre aspas, perfeição propagada pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa? Um abraço.